Olá, queridos, bom dia, é um prazer estar com vocês aqui mais uma manhã. Hoje eu queria falar sobre uma das palavras mais importantes da nossa vida e talvez uma das mais importantes nesses últimos dias, que é a nossa fé. Você tem fé? Você tem fé em quê? A sua fé é verdadeira ou é falsa? Como você pode saber se a fé que você tem é verdadeira ou se a sua fé é falsa? Para isso, eu gostaria de ler com vocês uma passagem que nos traz a definição da palavra fé. Um texto que está na Bíblia, lá na carta aos Hebreus, capítulo 11, verso 1, que diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Até aqui. Vejam vocês, a fé é a certeza de algo que se espera e a convicção daquilo que não vemos, de que não aconteceu ainda. Como que eu posso saber se a minha fé é verdadeira ou se a minha fé é falsa? Bom, há três palavras que precisam estar juntas nesse crer. A primeira palavra é compreensão. Você precisa compreender o que você crê. Vou dar um exemplo aqui bem prático, bem simples. Você precisa de um determinado lugar e você não sabe como chegar nesse lugar. Alguém vai explicar para você, olha, você precisa pegar o ônibus número tal, descer em tal lugar, caminhar mais um pedaço até determinado lugar, etc. e tal. Se você não consegue compreender aquilo que foi explicado para você, você não vai conseguir chegar naquele lugar que você está querendo chegar. Então, é importante que a gente consiga compreender aquilo que a gente está acreditando. A segunda palavra é aceitação. Voltando para o exemplo do ônibus, é possível que você compreenda que aquilo que foi explicado para você, mas você não acha que aquilo seja certo, mas que aquilo seja errado. Ou seja, você compreendeu, mas você não aceitou, portanto não produziu fé em você. A terceira palavra é ação. A gente às vezes compreende uma determinada coisa, a gente aceita, mas nós não vivemos de acordo com aquilo que a gente diz que compreendeu e aceitou para a nossa vida. Portanto, essa fé não é verdadeira. Alguém que acredita que o sol vai nascer no dia seguinte, ela não dorme preocupada se o sol vai nascer ou não. Ela dorme tranquila, porque ela sabe que no dia seguinte o sol vai nascer. Alguém que acredita na ciência, sabe o que ela vai fazer? Ela vai procurar estudar mais sobre a ciência para que ela possa compreender melhor a ciência. E uma vez que ela compreende mais, ela passa a aceitar aquilo. E aí começa a colocar em prática tudo aquilo que ela compreendeu e aceitou para a sua vida. Em relação a Deus não é diferente. Se a gente quiser acreditar em Deus, nas coisas que Deus tem para a nossa vida, a gente tem que ler a sua palavra. A gente precisa ler mais a Bíblia. Porque na Bíblia, as explicações que Deus tem para a nossa vida, para a gente poder crer nele, para a gente compreender como acreditar nele. E uma vez que a gente compreende isso, a gente tem mais facilidade para a gente aceitar isso. E uma vez aceitando isso, a gente pode colocar isso em prática. E aí sim, vivermos uma fé verdadeira. Nesses dias, há muitas pessoas dizendo que acreditam em Deus, que acreditam num monte de coisa, mas elas muitas vezes não compreendem o que diz acreditar. Muitas vezes elas não aceitam de verdade aquilo que elas dizem crer e muito menos colocam em prática isso. Se você crê, então você precisa compreender o que você crê, aceitar e colocar em prática. Se você diz que acredita em Deus, então você precisa ler mais a palavra de Deus para compreender melhor qual é a vontade dele para a tua vida. E cada vez mais ir aceitando isso para você e colocando isso em prática. Aí você vai viver o que a gente leu no capítulo 11 de Hebreus, verso 1. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção daquilo que a gente não consegue ver. Você vai acreditar com uma certeza profunda no teu coração, ainda que não tenha acontecido. Muitas vezes as pessoas vão dizer, isso não tem jeito, mas você no seu coração, você vai quebrar a dúvida através da tua fé. Eu espero muito que Deus tenha falado no teu coração através dessa palavra. Tenham todos um ótimo dia e fiquem com Deus.